Estamos iniciando a aula inaugural do curso de qualificação profissional de eletricistas de eletricista de sistemas de energias renováveis. A formação tem como objetivo capacitar profissionais para instalar, montar, operar e manter sistemas fotovoltaicos de acordo com as normas técnicas e procedimentos técnicos e regulamentares, garantindo qualidade e segurança da instalação desses sistemas, com o melhor aproveitamento da conversão da irradiação solar em energia elétrica e respeitando o meio ambiente. Esta ação é fruto do programa Qualifica Mais Energy IF, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC-MEC. No IFCE, tem à frente a Pró-Reitoria de Extensão. Vamos fazer agora alguns registros de presença do senhor Eudásio Alves, do Banco Paju, do senhor Adriano Borges, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, dos senhores Antônio Pinheiro e Vitor Kelvin, da Eletroserve. O programa Qualifica Mais está sendo desenvolvido no IFCE, nos campos de Cedro, Jaguaribe e aqui em Maracanaú. Para dar as boas-vindas a todos os estudantes e presentes nesta solenidade, convidamos a diretora-geral do campus de Maracanaú, Rosana Barros. Bom, eu vou ser breve na minha fala, né, porque, assim, o palestrante já está aí, mas agradecer a presença de todos, né, aqui, mas agradecer inicialmente ao corpo de professores do campus Maracanaú que abraçaram a causa, porque mais do que, né, as atividades que são desempenhadas por esses professores, né, esse curso hoje ele está acontecendo porque há algum tempo atrás foi aberto um edital, e aí a Ana, inclusive, que está aqui conosco, que é a nossa pró-reitora de extensão, pode dizer, foi algo assim, em tempo recorde, né? O lançamento foi feito numa tarde, e em dias nós tínhamos que estar com o projeto pronto, submetido, e felizmente, isso só foi possível porque o corpo de docentes aqui do campus abraçou essa causa, e aí a eles, né, acho que o professor que vai estar como coordenador do curso vai falar um pouco, né, abraçou a causa, e aí a gente está aqui, felizmente hoje, no dia 7 de março, podendo estar lançando oficialmente esse curso. Dizer que para nós, do campus Maracanaú, né, que já estamos trabalhando a energias renováveis, né, desde a nossa verticalização, porque temos um curso técnico em meio ambiente, temos hoje um curso de engenharia ambiental que trata dessa questão também, além do mestrado, né, em energias renováveis, que abrange aí os eixos da indústria, o eixo meio ambiente. Então, para nós, essa discussão, ela hoje se faz presente no nosso dia a dia, nos nossos laboratórios, na fala dos nossos professores, nos trabalhos de pesquisa. Então, poder estar trazendo essa formação para vocês que estão aqui conosco, né? A gente acredita que é um outro ponto da energias renováveis, da nossa formação profissional que a gente pode estar ofertando. Saibam vocês, né, que vocês vão estar com excelentes professores e vão ter, sim, no final, uma excelente formação. Então, para isso, eu quero dizer para vocês, né, parabenizá-los por estarem aqui, agradecer por terem acreditado, e assim, é um momento emblemático, porque nós estamos retomando as nossas atividades, e a partir do dia 14 com os nossos alunos veteranos, a partir do dia 21 com os nossos alunos novatos, e hoje, dia 7, com vocês do curso do Energif. Então, eu particularmente estou emocionada, sim, de estar vendo hoje o auditório com professores, alunos, visitantes. Saibam que a última vez que nós fizemos isso aqui foi há 2 anos atrás, então, de fato, para nós é um momento assim, de emoção, de felicidade, de alegria. Que bom que vocês estão junto comigo
passando e vivendo essa emoção e esse sentimento. Então, a todos uma boa tarde. Eu acredito que hoje nós vamos ter, sim, uma tarde excelente. O Manuel, que vai estar falando aí com vocês, é um colega, o Rangel é um colega que nós já nos conhecemos há algum tempo atrás, e ele tem muita coisa para falar para vocês. Então, mais uma vez, boa tarde, muito obrigada. Obrigado, professor. Aproveitamos também para registrar a presença do chefe do Departamento de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professor Luiz José, aqui acompanhando a cerimônia. E chamamos agora a pró-reitora de Extensão do IFCE, Ana Cláudia Uchoa, para falar a primeira turma do curso de Qualificação Profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis. Doutora. Obrigada, viu? Boa tarde, gente. Eu sempre costumo dizer que extensão vai de acasalamento de borboleta a atracação de navio, viu? E algumas pessoas não entendem bem, mas, de fato, extensão é o mundo. É a forma como a instituição abre as suas primeiras portas para que as pessoas a conheçam. E hoje é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vocês não têm ideia do quanto. Primeiro, porque eu fui testemunha ocular e auricular do trabalho dos colegas, incansável para que a gente chegasse aqui. Vocês não têm ideia do quanto foi desafiador. E eu não posso deixar de agradecer, primeiro, ao meu amigo Reinaldo, coordenador da CCRP da Proeste, que abraçou essa causa sem nem pestanejar. Eu nem terminei a frase, ele já foi dizendo sim. E nós estamos aqui também graças ao trabalho dele. Aos 3 campos envolvidos, Cedro, Jaguaribe e Maracanaú, nossos colegas devem estar nos escutando e nos assistindo, acreditaram também nessa causa. Aos coordenadores locais, professor Vinícius, do campus de Maracanaú, quantas madrugadas eu via só no Zap, viu? O movimento frenético de vocês trabalhando. No campus Jaguaribe, Luiz. No campus de Cedro, Iron. Os 3 assessores pedagógicos no campus de Cedro, Mirela, Jaguaribe, Helenira, Maracanaú, Ana Hilda, Hildinha. Os 21 docentes envolvidos nos 3 campi. Meu mais profundo agradecimento em nome do IFCE, em nome do professor Vauli, nosso atual reitor, em nome da Pró-Reitoria de Extensão. A nossa querida Rossana, que também nunca nos diz não, nunca. Né? Então, nos acolhe de uma forma tão branda, tão suave. A Luiz, que é outro a quem eu perturbo incansavelmente, quero dizer que continuarei. Né? Né? A recíproca é a mesma? Não, de jeito nenhum, você não perturba nunca. E aí, graças a esse grupo seleto de servidores, é que nós estamos aqui. Enquanto Pró-Reitoria de Extensão, os meus votos é de muita aprendizagem a cada um aqui. O meu agradecimento porque vocês acreditaram e estão conosco. E esse é só o começo de muitas outras aprendizagens, de muitas e outras possibilidades. E ao professor Manuel, que hoje nos brinda com essa honrosa aula inaugural da Co-Irmã IF Sertão Pernambucano, também o nosso mais profundo agradecimento. Sejam felizes, usem-nos e abusem-nos, vai ser sempre bom estar com vocês. Então, muito obrigada. Obrigado, professora. Agora, para explicar como será a dinâmica e dar boas-vindas aos estudantes em nome de todo o corpo docente, convidamos o professor Vinícius Soares, que é o responsável pelo curso no campus de Maracanaú. Olá, boa tarde a todas e a todos. Bom, gente, assim como a Rossana, né? Eu estou muito emocionado aqui de estar aqui nesse momento. Esse é um momento... Na realidade, todo fato é histórico, mas a gente costuma usar essa expressão para destacar os fatos históricos que têm uma maior relevância na vida da gente, né? Então, esse momento é um marco para o campus Maracanaú. Maracanaú hoje inicia um processo de verticalização da qualificação à pós-graduação em energias renováveis, né?
E isso é um momento de muita alegria para todos nós. Então, eu não tinha como não estar emocionado nesse momento. Agradecer aí a equipe da indústria, né, pelo apoio. Eu não teria assumido esse desafio se eu não soubesse com quem eu iria contar, né? Então, o pessoal da indústria, todos os trabalhadores aqui eu às vezes brinco com a Rossana, vai dar certo. Eu disse, eu não tenho dúvida disso, porque quando você cria um clima, né, de envolvimento, as pessoas se envolvem, às vezes até sem querer, acaba se envolvendo ali no processo e a coisa vai dando certo. Então, gente, sejam bem-vindos, tá? Aproveitem bastante esse momento, né? Eu vou aproveitar também para apresentar aqui o grupo, tá? Os professores que estão aqui. Vou começar pela Ana, né? A nossa representação feminina, Ana Hilda, nossa assessora pedagógica. Os professores, e aí, professor, vocês ficam à vontade para falar a disciplina. Professor Fabrício, aqui pegando na fila, né? Foi um dos primeiros aí que já vai estar com vocês aí a partir de amanhã, né, professor? Professor Luiz, não é? Além de entusiasta dessa área, o nosso mentor intelectual aqui dessa área de renováveis, professor Nélio também, que está conosco aí com 2 disciplinas. Professor José Daniel. Professor Venceslau. Fábio Timbó. Teófilo. Professor Teófilo. Eu acho que não esqueci mais ninguém, não, tá? Tá aí o grupo de professores, né, gente? Então, pessoal, vocês estão doidos para escutar a palestra do Rangel, eu não vou tomar muito tempo, né? Agradecer também aqui a presença do nosso convidado, pelo prestígio, né, pela atenção de estar aqui conosco. Alguns já parceiros de longas datas, né? E é isso, né? Maracanaú hoje marca, né? Finca aqui uma pedra fundamental de um grande processo que a gente inicia a partir desse projeto. Meu muito obrigado e boa tarde a todas e a todos. Obrigado. Obrigado, professor Benício. E vamos agora para a aula inaugural do curso de qualificação profissional de eletricista de sistemas de energias renováveis, que será ministrada pelo professor Manuel Rangel Borges Neto, que possui mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, o professor é titular do Instituto Federal do Sertão Central Pernambucano e coordenador do curso de Eletrotécnica do Programa de Extensão Tecnológica PET de Eficiência Energética no Sertão Pernambucano e coordenador nacional do GT Biogás e Biometano do Programa Energia IF da CETEC-MEC. Ainda é líder do grupo de pesquisa Energia no Meio Rural. Tem experiência na área de engenharia elétrica, educação profissional e gestão ambiental. Vamos agora conferir a palestra por videoconferência. Professor, boa tarde. Boa tarde a todos. Falando de emoções, né? Tanto emocionante de fato, né? Eu quero reiterar o marco, que é a apresentação desse curso de eletricista instalador de sistemas renováveis com foco em sistemas fotovoltaicos, né? E lembrando aqui, muito bom ver, né, e ouvir a professora Rossana, né, uma colega já de algum tempo, demais colegas, ouvi nomes aí de colegas que estudaram comigo, que trabalharam comigo. Falando um pouco da minha origem, né, eu sou de Fortaleza, sou eletrotécnico, né, sou ex-aluno do Instituto Federal, na verdade da Escola Técnica, né, e onde eu tive a oportunidade ainda nos anos 80, né, ingressar, né, nos estudos na área de energia. Então, desde lá para cá, toda a minha formação ela acaba passando, em algum momento, pela questão energética, né? Pensa bem, gente, olha só o grau de importância que a energia
nos proporciona hoje. O homem moderno, ele não tem como, dificilmente, pense em algum processo que você tenha, né, que perceba que não utiliza energia, em especial energia elétrica. Né? Então, esse momento, né, eu estou aqui a 850 quilômetros de Fortaleza, gostaria de estar aí com vocês, mas a tecnologia, a energia, ela permite um encontro como esse, um encontro remoto. E aí, dentro desse contexto da energia, né, o próprio estado do Ceará, né, eu acabo que me envolvendo e conhecendo a questão da energia desde o princípio das primeiras implantações de sistemas renováveis no estado do Ceará, né, ainda na década de 80, da década de 90. Né, em especial, né, quando o pioneirismo cearense, né, o pioneirismo das instalações, as primeiras usinas, os primeiros aerogeradores do país, ali junto com Fernando de Noronha, né, eles acontecem em uma escala maior aí na Praia do Mucuripe. Né? E aí começa a se falar da questão da energia renovável. Eu, em particular, sou que posso dizer assim, eu sou de energias renováveis, né? Sou uma pessoa que teve a oportunidade de trabalhar, de estudar diferentes formas de energia. E é com esse olhar que eu quero começar a comentar, né, bater esse papo daqui sobre a energia renovável. Né? Eu quero, mais uma vez, agradecer o convite, né? Saudar aqui os meus colegas servidores, né? Como na figura do Vinícius, técnicos administrativos também, aos convidados aí, em nome do Adriano Borges, né? Que já nos conhecemos há um tempo, né? E é realmente muito emocionante poder participar desse momento aqui. Esse momento, né, de abertura de um curso de sistemas fotovoltaicos, ele, na verdade, ele é um trabalho dentro da rede federal, né, como foi falado, o ENERGIF, ou melhor, a gente conhece mais como ENERGIF, né? Isso daí, ele foi uma ação pioneira, ou pelo menos ela teve início as discussões ainda em 2013, né, em que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a CETEC, né, lá no MEC, né, em Brasília, as primeiras ações voltadas para a rede federal, ou pensar as ações voltadas para a rede federal com respeito a energias renováveis, né? A fotovoltaica, solar fotovoltaica, biomassa, biocombustíveis, eficiência energética, tanto na área da indústria como na área de construção civil. O curso não, a área de biogás e biometano, e mais recentemente a mobilidade elétrica e hidrogênio. Né? O IFCE estava lá desde a primeira reunião, né, construindo esse programa, né, do governo federal, que só se tornou um programa de verdade em 2019, né, e que foram construídos todas as necessidades, foram levantadas as necessidades, foram construídas os cursos, e um deles é esse curso que está aqui à nossa disposição hoje. E sim, né, esse trabalho tem que reconhecer o edital que permitiu a instalação desse curso, ele aconteceu de uma forma muito rápida, mas foi muito trabalho, sim, né, para todos. Então, de parabéns, nem todo o Instituto Federal teve condições de cumprir as demandas do edital, e eu fiquei muito feliz ao ver o Instituto Federal do Ceará entre os classificados, e mais ainda, né, o campus do Maracanaú, né, que eu tive a oportunidade de conhecer ainda no começo da formação, da instalação do campus, né, o campus de Cedro e o campus de Jaguaribe. Eu costumo comentar a questão da energia renovável
eu sou um generalista, por assim dizer, e um entusiasta da energia renovável, eu gostaria de levantar alguns pontos importantes sobre isso daí. Em primeiro lugar, hoje nós estamos, como eu falei, nós somos extremamente dependentes de energia. Ponto. Segundo ponto, energias renováveis, né? Qual é o grande, vamos dizer assim, o grande atrativo delas? Sobretudo, é a possibilidade de você gerar energia, você transformar a energia e fazer uso da energia de uma forma que cause o menor impacto possível. Não existe nenhuma forma de energia, né, que seja manipulada pela gente que não cause algum impacto. Existem impactos menores e maiores. Dentro desse contexto da energia renovável, a fotovoltaica é um que já é conhecido o efeito há muito tempo, porém, ela tornou-se realidade aqui para o Brasil só a partir do 2012. Uma realidade como? Com a resolução da ANEEL, a 482, que permitia a mini geração e a microgeração, geração distribuída. E depois ela foi reforçada em 2016, 2015, pela 687, que aí sim é que nós tivemos um boom do acesso à energia renovável, no caso, você ter a geração, por exemplo, na nossa casa. No entanto, o nosso primeiro experimento, vamos dizer assim, já em uma escala comercial, ele é pioneiro e é no Ceará. Né? A primeira usina fotovoltaica conectada à rede, ela foi instalada em Tauá, ainda em 2011. Observe que antes mesmo da resolução de regulamentação, né? A Tauá Solar, ela foi instalada pelo grupo MPX, BIC Batista, e depois ela foi comercializada. Eu acho que hoje é a Enea que cuida dessa usina. Mas você pode até falar também assim, professor, mas esse negócio de solar, ele não é de 2011, não. Eu já vi uma instalação solar lá no interior, já ainda nos anos 80. Eu trabalho com telecomunicações e eu via que tinha uns painéis fotovoltaicos trabalhando ou sendo utilizados para garantir o funcionamento das telecomunicações. Exatamente isso. Nos anos 80, a história da fotovoltaica no Brasil ela começa muito fraquinha, ainda nos anos 80, com pequenas aplicações chamadas, na verdade, com aplicações off-grid, ou sistemas isolados. Tá? O sistema isolado, normalmente, ele vai ter o quê? Uma fonte de energia, no caso do painel fotovoltaico, e você armazena essa energia em sistemas de bateria. Quando, no período da noite, ou no período em que você tinha uma baixa incidência solar, uma baixa radiação, ele acabava por manter o sistema. Esse sistema isolado, ele ainda é comum, você pode encontrar ele em algumas localidades em que não haja a conexão da rede. E isso era um dos fatores que dificultava, vamos dizer assim, a ampliação dos sistemas fotovoltaicos. A bateria, o acumulador, uma vez que, em média, você vai ter o quê? 5, 6 horas de radiação solar por dia, e à noite? E quando chove, como é que seria? Né? Eu precisaria desse sistema armazenando. E as baterias, por sua vez, apesar dos painéis fotovoltaicos terem uma previsão de durabilidade de 15, 20 anos, essas baterias, esses acumuladores, que eram de chumbo ácido, esses acumuladores eles eram um impacto ambiental, era um passivo ambiental. Primeiro porque a melhor bateria que tivesse, ela não passava de 4 anos de funcionamento. Então, para um sistema que tinha uma previsão de funcionamento de 2 anos, de 20 anos, você tinha pelo menos de 4 a 5 trocas de baterias ao longo da sua vida útil. E qual é o resultado disso? Qual é a problemática disso daí? A bateria, por si só, então que se era utilizada, ela era um equipamento, um dispositivo eletroquímico. Né? Então, eu tinha um resíduo ali, eu tenho um resíduo desse processo
que tem um forte impacto ambiental. Acabou? Não. Eu tive também oportunidade em projetos de eletrificação rural, né? Nós tivemos essas oportunidades naquelas localidades isoladas, cuja carga, né, de consumo, quanto a tarifa de consumo, desculpa, a rede elétrica não chegava lá, notadamente em áreas rurais, em ilhas, enfim, em área que você não tem a rede convencional, ela tinha sua aplicação, né? Houve uma época que você tinha projetos como o projeto São José, você teve o projeto do próprio do governo federal, Luz para Todos, que favorecia ou instalava ou permitia a instalação de um sistema off-grid, né, um sistema isolado, em que garantia um mínimo de energia para uma casa, para uma instalação, para uma escola, alguma coisa desse tipo. Não é a nossa realidade no Nordeste hoje em dia, você já não tem tantos sistemas desse jeito. Teoricamente, ou em princípio, a grande maioria das áreas cobertas da região Nordeste, elas têm disponibilidade de rede elétrica. E aí eu consigo eliminar, né, vamos dizer assim, a necessidade de um sistema isolado. O outro problema também, dizer o custo. Uma bateria dessa era muito cara. Quando você diluía ela ao longo do tempo, ela simplesmente ficaria muito caro, né? Então, o quilowatt-hora disponibilizado ali, ele tinha um valor agregado muito alto e normalmente só compensava em situações muito específicas e de isolamento. Dentro, né, com a resolução 482, né, e a 687 da ANEEL, nós passamos, né, criamos a possibilidade de eliminar essa bateria. Como? Na verdade, foi criado no Brasil um sistema de compensação de energia. Você vai, ao longo do dia, enquanto estiver gerando energia, aquele excedente que você não está consumindo, ele é injetado na rede. E à medida em que você vai demandando energia fora, né, daquele momento de radiação solar ou de disponibilidade de energia fotovoltaica, você acumula, você puxa a energia da rede. Traduzindo, eu troquei a bateria pelo sistema elétrico. Né? Eu não preciso mais acumular energia localmente. Eu faço uma troca, né? Eu crio um fluxo de energia entre produção e disponibilidade e a rede elétrica. E qual é a vantagem desse processo? Sobretudo, caiu o custo daquele sistema isolado. Eu estou estou espalhando, vamos dizer assim, eu estou distribuindo a energia gerada no meu sistema elétrico. O Brasil, né, ele tem um sistema interligado nacional, que é um dos melhores do mundo. Nesse ponto, o Brasil, eu consigo, teoricamente, estar consumindo uma energia que foi gerada em Itaipu, ou em Sobradinho, ou nas eólicas em Fortaleza, enfim. Ele é todo interligado, eu consigo gerar. E onde é que está o armazenamento? O armazenamento brasileiro, ele se dá justamente nas nossas hidrelétricas, nos lagos das hidrelétricas. Certo? E quando eu tenho excesso de energia renovável, vamos dizer assim, está num pico, que seja de fotovoltaica, que seja de eólica, ele, ao mesmo tempo, eu consigo segurar a geração nos reservatórios, certo? Eu consigo segurar a geração no reservatório e mantenho ali, vamos dizer assim, economizo um pouco a água daqueles lagos. Então, esse sistema daí foi o que permitiu a gente ter os nossos sistemas fotovoltaicos. Qual é o grande potencial que nós temos? Exatamente isso. Dentro das energias renováveis, como eu disse, para mim não tem uma melhor do que a outra, do ponto de vista puro. Porque o cara de eólica ele vai dizer que o dele é melhor, o de fotovoltaica acaba dizendo que é melhor, o
O cara lá da Petrobras vai dizer, não, o petróleo aqui é a energia firme aqui. Né? Então, existe, às vezes, esse vamos dizer assim, né, barrismo, né, de puxar para si a brasa para sua sardinha e aplicar que a sua forma de trabalhar, o seu trabalho, sua energia, ela é melhor. Não é bem assim. A energia renovável, ela é de acordo, né, ela funciona de acordo com a disponibilidade do local. E se tem coisas que nós temos no nosso estado, do Ceará, são vento e energia ou irradiação solar. Para vocês terem uma ideia, né, quem era a nossa meca da energia renovável, né, quem era que foi o pioneiro assim em aplicações de sistemas descentralizados? A Alemanha. A Alemanha era uma referência, né? Durante todos os anos 80, 90, ali a gente sempre está ali a Alemanha com uma frente com as energias renováveis como um todo. Especificamente a fotovoltaica, né, ela se deu com a instalação de 1 milhão de telhados. E por que que não vinha para cá? Em princípio, há um pensamento de que custo, o negócio é custo, não existe almoço grátis. É ver o que é mais barato. Né? A energia hidrelétrica, por já estar instalada e estar consolidada aqui no nosso país, ele tem um custo operacional final, né, um custo de entrega relativamente baixo. E aí você trazer investimento na área de renováveis fica complicado, né, pelo custo. E aí eu preciso de incentivo do governo, eu preciso de isenção fiscal, eu preciso de ações que promovam aquela forma de energia, de forma que baixe o custo dele no longo do tempo. Isso se deu inicialmente nos anos 90 para a gente, com a instalação do Proinfa, né? Que, dentre as formas de energias disponíveis dentro do programa, né, com o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, hoje nem falamos mais esse nome, né, fontes alternativas, nós trabalhamos com fontes renováveis, né, de energia, foi quando deu o boom da eólica no país, né, em especial a região Nordeste, né, o Ceará, Rio Grande do Norte, que eu digo aqui, essa ponta do Nordeste em função dos ventos maravilhosos que nós temos para a geração de energia elétrica. Então, foi pensado nisso, foi calculado isso e verificou-se, conseguiu-se, né, chegar um padrão a um custo interessante, competitivo, e assim foram atraídos novos investimentos. E aí hoje nós temos aqui mesmo no Ceará diferentes empresas, não só atuando, mas até mesmo produzindo componentes, produzindo pás, né? E cada dia mais a gente vê novos empreendimentos que no início se localizavam no interior, no litoral, mas que ao longo do tempo, né, dessas 2 últimas décadas, eles vêm expandindo para o interior do Nordeste. Assim como a fotovoltaica, assim como a eólica, eu acredito que agora, né, chegou o momento da fotovoltaica. O Ceará, especificamente, ele sai de uma condição dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80, de mero consumidor, que passou a gerar energia. Por quê? Pense bem, o que se falava antes de geração de energia era só hidrelétrica. A gente não tem hidrelétrica no estado do Ceará. Né? Tem algumas pequenas centrais hidrelétricas, já mais recentes, mas essencialmente não é o ponto, não é a fonte básica no Ceará. No Ceará você vai ter o quê? Hoje está bem definido. Você está com vento, extremamente comportado, numa época interessante, que é a época de período seco de geração, ou seja, ele acaba sendo uma atividade complementar. Embora você trabalhe aí as 24 horas, vem agora a fotovoltaica. E a fotovoltaica, ela vem em 2 segmentos, vamos dizer assim. Ele aparece com a geração descentralizada na forma de usinas, e aí eu estava olhando recentemente, acabou o CONAMA, né, o Conselho de Meio Ambiente, desculpa, o Conselho de Meio Ambiente foi aprovado um parque de sistemas fotovoltaicos
na região do Vale do Jaguaribe, que vai ser o terceiro maior do mundo. E qual é a importância dentro desse contexto da geração de energia? Primeiro, a questão ambiental, estamos associados a ela invariavelmente, somos signatários, sim, né? Lá na ONU, enquanto propagadores, enquanto signatários com respeito às questões de redução de gases de efeito estufa. Isso é uma. Dois, um empreendimento dessa forma, ela gera uma quantidade absurda de empregos, seja na montagem, seja na manutenção e operação desses sistemas. E hoje você conta com capacidade instalada de mais de 50% da energia demandada para o Estado, ela está com capacidade instalada só, e a grande parte dela é de fotovoltaica. Se a gente pensar no semiárido, no Nordeste brasileiro, 90% dos investimentos, né, de sistemas fotovoltaicos e de eólica, ou de renováveis, dessas duas principais, elas estão concentradas justamente na nossa região. Para que isso tenha um efeito maior, né, o melhor, do ponto de vista de geração de emprego, faz-se necessário a formação de mão de obra especializada. E aqui eu quero fazer uma defesa em especial a esse curso que está começando com vocês agora. Esse curso que tem uma duração de aproximadamente 200 horas. Veja bem, 200 horas. Né? Nós tivemos todo esse cuidado, não somente de preparar a formatação do curso, mas, sobretudo, de capacitar nossos professores naquilo que tem tecnologia mais recente. Né? Então, os professores a quem vocês terão a oportunidade de trabalhar, e aí eu me dirijo aos alunos, eles são professores que foram capacitados com o que há de melhor hoje em dia na fotovoltaica. E um curso como esse, que é ofertado, de 200 horas, eu não posso dizer que ele é gratuito, quando a gente fala gratuito, do ponto de vista imediato, mas ele não é gratuito. Ele é um curso que é público, que ele tem um público específico, ok, mas que ele é uma escola pública que não está te cobrando diretamente. Né? Isso é um resultado da capacidade de esforço dos professores, dos gestores, em trazer uma capacitação de altíssimo nível, e aí eu devo dizer que esse curso que vocês vão fazer, ele tem essa característica, não só pela formação dos professores, mas pelas condições da instalação, mas também pela carga horária destinada para ele. Com o boom da microgeração, e o que é a microgeração? É aquele painelzinho que fica lá na nossa casa. Esse boom se deu como? Não só com a resolução 486, mas com o aumento do volume de negócios, você conseguiu baixar o preço dos sistemas fotovoltaicos. Você conseguiu encontrar financiadores para o teu sistema. Então, você abre hoje um Banco do Brasil, por exemplo, lá tem uma linha de crédito para energias renováveis com uma taxa super interessante. E aí você tem como fazer um investimento de médio e longo prazo, porque, no fim das contas, esse tipo de energia renovável ela não é instantânea, né? Eu já dizia um colega que instantânea não é nem veneno, veneno é que você toma e cai duro. Não, ela tem um prazo de retorno. E esse retorno está ficando, né, cada vez mais curto. O que eu chamo a atenção, mais uma vez, para a formação que vocês estão tendo, é justamente esse o nosso, vamos dizer assim, pavor e nosso pânico. Né? A falta de mão de obra especializada para esse tipo de trabalho. O sistema fotovoltaico, pense bem, gente, uma placa daquela ali, uma plaquinha daquela ali vai te pesar 18 quilos, alguma coisa desse tipo. Nós estamos falando de uma estrutura
que vai ser colocada no telhado de uma casa que não foi preparada para isso, né? Quando já é tão recente que não foi preparada para isso. E aí você corre alguns riscos, né, ao executar esse tipo de serviço, né, em que aquele sistema que era um sistema para geração de energia, que era para reduzir teu custo, acabasse se tornando um transtorno para você. Alguns elementos eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, mão de obra especializada. Tem gente que está fazendo sistemas fotovoltaicos, montando aí, tá funcionando, beleza, né? Mas é a mesma forma quando você contrata aquele faz tudo, né? O pedreiro faz tudo lá, que ele é pedreiro, marceneiro, encanador, ele faz tudo num só. E a tendência natural nossa, enquanto consumidor, é procurar o mais barato, que não é exatamente um investimento baixo, né? Procurar o mais barato, e aí você pode ter um barato saindo caro. Essa mesma observação eu faço para os nossos profissionais da área de eletrotécnica, da área de engenharia. Quando um consumidor, sobretudo o consumidor residencial, ele de repente ele quer a lâmpada da casa dele acendendo, né? Ele quer um interruptor. Então ele acendeu, se a lâmpada acendeu e apagou, tá ok. Nem sempre aquele profissional que fez que executou o serviço, ele fez conforme a norma de segurança, conforme as normas técnicas. O sistema vai funcionar e de repente vai funcionar por 30 anos, ou 20 anos, que seja. Mas ele vai estar sempre sob o risco de uma falha, de que seja de um sinistro, de um incêndio, alguma coisa desse tipo. Então você acabou gastando mais de material, você economizou de mão de obra, gastou mais em material do que deveria. Nos sistemas fotovoltaicos, a realidade é exatamente a mesma. Você consegue imaginar que na Alemanha, vamos dizer assim, onde tudo nasceu, que é tão comum você ver sistemas fotovoltaicos lá e outros tipos de sistemas solares, como os aquecedores, né? Tem gente que diz que aquele painel fotovoltaico atrai raio. Né? Então, tem lobby, tem campanha contra os sistemas fotovoltaicos. E aí, qual é a grande preocupação que nós temos que trazer hoje enquanto formadores de profissionais? Formar um profissional qualificado o suficiente para executar as instalações de forma segura, né? E que não traga prejuízos futuro ou sinistro. Infelizmente, o que nós temos visto, e aí inclui aí não só, estamos falando aqui do curso de montador, mas estamos falando de técnicos e engenheiros que estão se aventurando a fazer sistemas fotovoltaicos, e aí nós temos cada vez mais recebendo imagens e ocorrências onde você tem incêndios de instalação, você tem tetos desabando, e tudo isso colabora para uma baixa aceitação, vamos dizer assim, dos sistemas fotovoltaicos. Então, é primordial que nós tenhamos a formação profissional qualificada, garantida, para poder você ter um crescimento nesse segmento, ou pelo menos o segmento seguro, o crescimento seguro. Gente, nós estamos falando de 60 mil empregos gerados, né, entre 2019 e 2021, 2019 e 2020, aqui, só aqui no Brasil, dentro da área de renováveis. E o que é curioso é que você observa da linha de renováveis qual delas gerou mais emprego, justamente a fotovoltaica. Nessas condições da cadeia, né? Nessas condições, não necessariamente vamos dizer, isso é um emprego formal, mas também tem um empreendedor, que é possível você estar ofertando os seus serviços e aí com a chancela de um certificado emitido pelo Instituto Federal do Ceará, em breve, muito em breve, nós teremos ou poderemos estar ofertando a certificação de qualificação profissional para um selo de qualidade para esse profissional. E você trazer um certificado já com a chancela do IFCE, isso por si só é uma qualidade, uma garantia da qualidade do que você viu. A rede federal como um todo,
ela investiu nessa parte de sistemas renováveis. Hoje você tem vários campi ao redor do Brasil, nós somos mais de 500, mas temos praticamente todo o campi do Instituto Federal hoje em dia conta, por exemplo, com o sistema fotovoltaico. Essa demora e esse atraso, talvez, no curso, ela está associada à pandemia. Na verdade, nossas ações já deveriam estar acontecendo, os primeiros cursos de sistemas fotovoltaicos, ali no começo de 2020. Foi quando veio o isolamento social. Mas dentro de um contexto de empregabilidade, como a construção civil, ela não, vamos dizer assim, ela não parou durante a pandemia, foram ofertadas várias oportunidades de emprego, e a energia renovável em si, por fotovoltaica, ao contrário da tendência mundial, ela foi uma das energias, ou um dos postos que gerou mais emprego durante o período da pandemia. Acreditamos que, com o retorno agora dos investimentos, com a situação de amenização aqui dessa pandemia, em que estamos retornando, né, às nossas atividades quase que normais, vamos dizer assim, então a gente tem uma oportunidade de investimento e haverão mais e mais postos de trabalhos associados a energias renováveis. E que dentro dessa condição de vocês estarem com esse certificado daí, isso daí é, de fato, uma coisa muito importante. Então, é estratégico no Instituto Federal, é estratégico para vocês estarem junto com essa capacitação. Dentro ainda das energias renováveis, e aí, mais uma vez, o Estado do Ceará, ele entra num rol de pioneirismo, né? Existe dentro um player, né? Uma tentativa de investimento no que nós chamamos de hidrogênio verde, né? O Ceará, ele busca, né, está buscando nessa direção a utilização de energias renováveis para a produção de, energia, de hidrogênio. E ele está correndo à frente disso, seja com ações do Estado, seja com a ação das federações de indústria, secretaria, todas as secretarias, e nós, do Instituto Federal, nós também estamos atentos, e a energia do hidrogênio verde, se chama hidrogênio verde, seria a energia gerada a partir de fontes, ou desculpa, o hidrogênio obtido a partir de fontes renováveis de energia. Então, gente, qual é o nosso futuro? Qual é o nosso futuro a curto prazo? Mais e mais investimento na área de fotovoltaica, na área de eólica, por que não dizer biocombustíveis, a questão da biomassa. Também eu acredito que vai ser o próximo da fila dentro desse contexto de energias renováveis que se encaixa muito bem no estado do Ceará. Tá? Então, nós saímos daquela condição, mais uma vez, de consumidores, e agora nós estamos, vamos dizer assim, dando as cartas, né? Nós somos geradores de energia. O legal do Brasil, e aí é que a gente chama a atenção, é que você tem o pior local do Brasil para geração de energia fotovoltaica, vamos dizer assim, estão associados às regiões do sul, né? O nível de radiação dentro do Brasil, lá na região sul, é muito baixo. E aí você tem outras questões de intempéries e tal, mas mesmo assim, esse nível mais baixo do Brasil ainda é maior do que o melhor nível de radiação da Alemanha. Chegamos um pouco tarde, mas chegamos, né? E o Brasil hoje está entre os top 10, né? Os 10 maiores produtores, geradores de emprego na área de energias renováveis, em especial os sistemas fotovoltaicos, né? Então, o sistema fotovoltaico, né, eu vejo isso daí como o nosso futuro, pelo menos por enquanto, aqui no nosso estado. Tem muita coisa a ser dita, tem muita coisa a ser aprendida ainda. Dentro dessa mesma linha do Energif, você tem aí os cursos pós-técnicos, né, que é para aquele camarada que já fez o técnico
industrial, eletrotécnica, manutenção, enfim, em que ele estuda a parte de projeto, né? E nós temos também a pós-graduação, lato sensu, né? Ou especialização em sistemas fotovoltaicos, que passa, uma pessoa que vai fazer uma pós-graduação em sistemas fotovoltaicos, pela rede federal, ele vai fazer esse curso que vocês estão fazendo, vão fazer um intermediário ainda que é é praticamente a mesma coisa. Vão fazer a parte de projeto e, por fim, para quem faz pós-graduação, ele faz a parte de comissionamento de usinas. Agora, é importante nós entendermos que existem duas fases de um processo como esse, de um projeto como esse. Uma geração de emprego direta pela construção e implantação da usina, que normalmente não há tanta necessidade de gente especializada, mas, gente, a manutenção, operação e manutenção dos sistemas, sim, eu preciso de pessoas que tenham capacitação para isso. Por mais comum que hoje seja os sistemas fotovoltaicos, pelo menos para nós temos que entender o seguinte: são 20 anos que se propõem de garantia de um sistema fotovoltaico. No entanto, nós temos algumas empresas, né, de grande porte, como a Bosch, a DuPont, a própria LG, que eram fabricantes de painéis, eles encerraram suas atividades em menos de 20 anos. Certo? Daí, muito cuidado, né, com os instaladores ou os vendedores de sistemas fotovoltaicos nas nossas residências, enfim, em que ele promete aí uma garantia de 20 anos de funcionamento para os sistemas fotovoltaicos, enquanto o próprio fabricante dos painéis fotovoltaicos, ele, para dar a garantia de um sistema desse, até a limpeza tem que ser conforme manda o figurino. Você resolver instalar um sistema fotovoltaico e não ter manutenção, eu falo aí da microgeração, porque 70% dos painéis fotovoltaicos adquiridos para o Brasil, que são importados, nós temos, ou a grande massa do equipamento de fotovoltaico é importado. Ele foi com destino à microgeração. A pequena geração, a geração residencial, residencial e comercial, ele foi o impulsionador desses sistemas. Né? E aí eu já alerto, né, para, enquanto consumidor, né, muita atenção de quem você vai contratar os sistemas. E essa fala eu tenho repetido toda vez que eu tenho uma oportunidade. Veja lá se o colega, se o tão fornecedor, ele tem a expertise adquirida através do seu histórico, né, de instalações, e se ele tem a formação adequada para isso. E não é porque você é técnico, porque ele é o técnico, mas ele é engenheiro, sim, né? Engenheiro também dá as suas mancadas, né? E aí você tem situações bem difíceis. Quer ver uma outra situação que às vezes as pessoas não gostam, não lembram muito? Você construiu, colocou um sistema fotovoltaico na sua residência. Ok. Teu vizinho resolve construir um prédio do lado. Entra a questão de sombreamento. E aí, aquilo que você esperava de duração, de retorno de investimento, ele pode reduzir de uma forma drástica. A falta de manutenção, gente, para vocês terem uma ideia, um cocô de passarinho, assim, sei lá, maiorzinho assim, em cima de um painel fotovoltaico, ele pode ocasionar uma queda na produção assustadora. A manutenção, ela vai também para a questão da limpeza, a gente sempre fica, né? Mas aí ele vai limpar com a chuva. Sim. Digamos que Ceará não é tão chuvoso assim, não. Ele tem aquela quadra invernosa lá de 4 meses concentrado e ao longo do ano. E aí você tem que pensar, e aí já vai a dica para os colegas pesquisadores também, de se avaliar a questão dos resíduos de poeira que vão em cima. E ali vai fuligem de asfalto, vai ter uma coisa também que as pessoas não têm prestado atenção, a questão da salinidade, né?
esses painéis aí, eles têm uma vida útil estimada, né, aí de seus 20 anos, mas são poucos os estudos ainda que tem com respeito à submissão desses sistemas a ambientes salinizados, julgando que Fortaleza acaba tendo uma das maiores, né, concentração, uma maresia do Brasil é justamente em Fortaleza. Né? Então, gente, são situações do dia a dia que eu preciso estar atento. Que somente ao longo de um curso como esse daí, gente, 200 horas, 200 horas de treinamento é que vai nos garantir essa performance, certo? Então, eu não quero dar spoiler, né, do curso. Eu conheço o curso, sei exatamente o que vai ser falado, tanto a parte de fundamentação, quanto a parte de segurança, a parte de engenharia, e não haveria o que falar, a não ser dar os parabéns pela iniciativa, de terem ido procurar capacitação. Eu espero a presença também das mulheres, que é um outro grupo importantíssimo, né? Tão qualificada quanto os homens, né? A questão de gênero, ela também permite isso, ela é democrática nesse sentido daí também. E aí a gente tem alunas candidatas ao curso, e eu espero que joguem duro e mostrem a que veio para ter o melhor da nossa formação. Tá certo? Então, a ideia é que a gente bater esse papo, falar um pouco sobre energias renováveis, em especial esse curso daqui, mas eu quero me colocar à disposição para, se alguém quiser conversar, quiser fazer alguma pergunta, pode direcionar aqui, que eu puder ajudar, né? Se eu souber, eu estou aqui para esclarecer. Vinícius. Ok, professor. Desde já, o nosso muito obrigado aqui do Campus Maracanaú, do IFCE, pela sua palestra, pelos conhecimentos aqui repassados, pela sua disponibilidade. E agora a gente vai abrir para as perguntas. E, em virtude do tempo, nós pedimos que as perguntas tenham apenas um bloco com 5 perguntas, as pessoas fazem as perguntas e o professor responde de uma vez só. Está aberto aqui. Professora Rossana. Rogel, primeiro eu adorei a aula, viu? Foi ótimo, não foi? Vocês não gostaram também? Gente, como foi esclarecedor para mim. Mas eu queria fazer uma pergunta em relação à questão, que aí vai um pouco da minha área, que é a área ambiental. Como é que hoje tem sido pensado na questão das placas fotovoltaicas, a questão do descarte, a geração, né, a geração vai em algum momento essas placas serem descartadas, e como é que isso está sendo pensado? Se isso já vem sendo pensado, já que ela tem aí uma previsão de durabilidade de 20 anos, mas passados esses 20 anos, elas podem ser renovadas? Como é isso? Vamos lá. Tem mais a pergunta ou eu respondo direto? Tem mais alguém que deseja fazer alguma pergunta? Vamos. Eu acho que você pode responder. Pronto. Professora Rossana, exato. A senhora bem lembrou dessa questão. Quando a gente fala de 20 anos de duração, não é que ela vai, né, chegar a 20 anos e se acabou. O que acontece é que, à medida que vai passando o tempo, vamos dizer assim, a performance, a eficiência de conversão, ela vai caindo. Mas sim, o descarte desse material, né, ele é algo que está sendo pensado mais recentemente. Né? Vamos lá, nós já estamos aí com algumas instalações ao redor do mundo com mais de 20 anos, e aqui no Brasil ainda estamos no meio do caminho. Mas, sim, é um problema ambiental de desafio
para os, né, pesquisadores de como lidar com esse resíduo. Uma aplicação que tem sido pensada, né, mais recentemente diz respeito à eletromobilidade, né, que são os veículos elétricos, né? Então, a tendência é de se aproveitar, eventualmente, parte desse material que não tem mais esse grau de conversão tão bom, como alguns postos para abastecimento de energia elétrica. É uma aplicação, né? Ou para aplicações que não exijam, vamos dizer assim, um grande, como é que se diz, um grande grau de confiabilidade, né? Mas, enfim, ele sai ali de uma performance ratio, como a gente chama, de 85%, 80%, ele vai decaindo, mas ele ainda tem uma vida útil razoável, e ele pode estar sendo utilizado ou reutilizado para carregamento de sistemas, né? Até mesmo, porque não, retomar a questão das baterias, né? E ser utilizado em eletromobilidade. Mas é um tema para pesquisa aí de mestrados, de doutorados e outros pesquisadores que queiram pensar nessas alternativas. Ok, professor, muito obrigado. A gente está encerrando essa parte aqui, um pedido de aplauso para o professor aqui de Maracanaú. Nossos aplausos ao professor que tão gentilmente se disponibilizou, né, passar um pouquinho dessa tarde aqui com a gente. Nosso muito obrigado. O professor Vinícius vai dar algumas palavras também. Professor Rangel, nós vamos tirar uma foto virtual com o senhor, viu? O senhor pode ficar sentado, não tem problema não. Nós vamos subir aqui no palco e vamos tirar uma foto com o senhor, tá bom? Vamos lá, gente. Os professores, bora Adriano, tem o convidado da empresa aí, da Ana, tirar uma foto aqui, os alunos, pode juntar aqui, gente, a gente tirar uma foto, porque tirar dessa foto, nós vamos abrir o microfone, se o Adriano quiser fazer uma fala, o nosso amigo foi convidado da empresa aqui também, né? O Eudado precisou sair, mas vocês vão ter aí a oportunidade também de fazer uma... Agora, se acender muita luz, ele não aparece, né? Eu vou tentar equilibrar ali e o Guilherme vai dizendo se está ok, certo, Guilherme? Eu vou ali para a iluminação. Professor, mais uma vez, os nossos agradecimentos, nosso convite também, né, para quando estiver aqui no Ceará visitar o nosso campus, ver como o curso está andando.
Nosso muito obrigado mesmo. E vamos continuar aqui a nossa programação, agora chamando representantes de instituições e empresas que atuam nessa linha das energias renováveis. Nós chamamos os senhores Antônio Pinheiro e Victor Kelvin, da Eletroserve, e também o senhor Adriano Borges, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, para fazer uma partilha aqui sobre as suas ações e como as suas empresas estão atuando nesta área. Boa tarde a todos. Só aguardar ali ele colocar a apresentação. Bem, eu me chamo Vitor, né? Sou sócio proprietário da Eletroserve e responsável pelo setor técnico e comercial. Fui aluno do Instituto no ano de 2012, né? O curso Técnico de Automação Industrial. E fui convidado por vocês, pelo Instituto, para apresentar aqui um comentário sobre o tema de energia solar fotovoltaica, o seu mercado, as perspectivas e oportunidades. Antes de iniciar, Antes de iniciar o assunto, né, eu gostaria de falar um pouco sobre a Eletroserve, né? Quem somos? A Eletroserve é uma empresa de engenharia com foco em otimização de processo, eficiência energética, manutenção e projetos industriais. Já com 29 anos no mercado, a gente atua não apenas com a prestação de serviço, mas também com a integração de soluções. O tema em questão, né, energia solar fotovoltaica, o seu mercado, quais são as perspectivas e oportunidades para o ano 2022. Mas antes de começar as perspectivas e oportunidades de 2022, eu gostaria de voltar ali para o ano 2020, né? O ano que foi ali bastante impactado e que fez ali o mercado, os profissionais, né, navegar ali no mar de desafios, né? Logo no início do ano, a OMS declarou um novo surto de coronavírus, que se constituía a emergência de saúde pública de importância internacional, né, a famosa ESP2, né, e isso, como consequência, teve vários fechamentos, né, de empresas, indústrias e escolas, né, o famoso lockdown, que teve um impacto bastante expressivo, logo diretamente no varejo, logo no início do ano, já em março, tivemos uma queda de 17,3%, né. Isso gerou desemprego, menos circulação na economia, a política externa ficou abalada e acarretou ali menos atrativo aos investidores. Quando a gente pensa que o ano 2020 já iniciou mal, a gente imagina que o mercado solar também teria essas consequências e não teria o continuamento do seu crescimento, mas muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Fazendo uma comparação do ano de 2019 com o ano de 2020, o PIB caiu na casa de 4%, de menos 4%. Né? E isso, é claro, correlacionado à pandemia e os seus impactos. Porém, quando a gente leva em consideração o setor solar, né, só em novos sistemas instalados a gente teve um crescimento de 75%. Em 2019, a gente tinha a gente atingiu a marca de 123.013 novos sistemas instalados, e em 2020 conseguimos bater a marca de 215.731. Tá? Esse é um valor bastante
bastante expressivo, né? Representa 75% de crescimento, tá? E quando a gente leva em consideração a potência total instalada, no ano de 2019, a gente teve 1,54 gigawatts e também um crescimento de 75%. Fomos para 2,7 gigawatts para o ano de 2020. Né? É legal a gente analisar esse slide. A gente vê, em 2020, tivemos uma potência total instalada de 2,7 gigawatts. E o somatório das potências instaladas do ano de 2012, ou seja, os últimos 7 anos até o ano de 2019, a gente teve 2,1 gigawatts. Né? Ou seja, no ano de 2020 conseguimos bater o somatório, né, do total de potência instalada até o ano de 2020. Né? Aqui a gente fala que isso foi o famoso 7-1, né, onde o setor faz apenas em 2020 tudo que havia feito em volume de vendas durante os últimos 7 anos, né, os últimos 7 anos de mercado. E isso, claro, na pandemia. Esse é um dado bastante relevante. Né? Deixa eu passar aqui. Quando a gente vem e faz o comparativo do ano de 2020 para o ano de 2021, a gente vê que o PIB teve um crescimento de 4%. Né? Aqui a economia já estava começando a retomar, tivemos ali saída parcial do lockdown, o mercado começou a aquecer novamente e novamente tivemos um crescimento, agora de 87% em cima dos novos sistemas instalados. Né? Como tínhamos visto antes, no ano de 2020 a gente terminou em 215.731 novos sistemas instalados, e o ano de 2021 conseguimos bater a marca de 405 mil. Né? E isso representa, né, em novos sistemas instalados, 100% do somatório dos sistemas instalados dos anos anteriores, né, dos últimos 8 anos. Né? Quase aconteceu a mesma coisa em relação à potência instalada. No ano de 2020, a gente terminou com 2,7 gigawatts e no ano de 2021, a gente teve um crescimento de 48%. Fomos para casa dos 4 gigawatts. Ah, mas por que a gente não teve o crescimento tão expressivo no ano de 2020 em relação à potência instalada? Né? Isso se dá porque no ano de 2020, por conta do Covid, a gente teve o lockdown e teve parada no comércio. Né? Essas paradas no comércio implicaram na instalação dos novos sistemas. Vocês vão aprender, é claro, no curso, né, que a gente tem hoje a classe residencial e a classe comercial, que são as classes mais importantes no sistema de geração distribuída. E, por consequência das paradas devido à pandemia, a classe comercial foi bastante impactada. Né? E, por consequência, a gente não conseguiu atingir a mesma marca em novos sistemas. E, como a gente consegue ver esse crescimento bastante representativo em novos sistemas instalados, a gente pode levar em consideração que esse crescimento se dá pela quantidade, pelo crescimento no setor residencial. Né? Isso, por conta da pandemia, a gente teve o famoso home office, né? Teve crescimento de mercado da linha de computadores, né? Da parte escritório para residência, e um aumento de consumo, principalmente de ar-condicionado. Isso gerou ali uma demanda a mais nas residências e uma busca por uma solução, né, que era reduzir os gastos com energia elétrica. E a gente tem o kit fotovoltaico como uma ótima solução. Já nesse slide, eu preferi mostrar para vocês a média de instalações em potência mês em megawatts. Né? No ano de 2019, a gente teve uma média, né, anual de 12 meses aí de 128 megawatts total, tá? Quando a gente faz o somatório ali do residencial com comercial, não dá 128 megawatts. Por quê? Porque esse total ele considera outras classes dentro da geração distribuída, né? A gente tem a classe industrial, tem o rural, tem setor público, nação pública. E a gente pode ver que a classe residencial e a comercial no ano de 2019 estavam bastante parelhos, né? Os dois estavam ali conseguindo ter uma instalação média de potência de 50 megawatts cada.
Em relação ao ano de 2020, a gente teve um crescimento, como a gente pôde ver, 77% do total, a gente foi para 227 megawatts instalados por mês, tá? E teve o mesmo crescimento em relação, né? Teve um crescimento de 70% igual, tanto do residencial como comercial. Lembrando que aqui esse crescimento ele se dá do ano de 2019 para o ano de 2020. A gente não tinha ainda o impacto direto da pandemia. Já do ano 2020 para o ano de 2021, tivemos ali um crescimento menor. Aparentemente, a gente teve uma diminuição no investimento, teve um crescimento de 45%. E quando a gente leva em consideração as classes comercial e residencial, né, a gente foi da classe residencial o crescimento de mais de 99%, ou seja, né, isso considerando todos os impasses gerados pela pandemia, né, todos os danos causados, o setor residencial evoluiu mais de 100%. E o comercial, né, por conta, eu acho só que essa consideração ela é bastante relevante para vocês, né, que estão iniciando agora esse novo caminho. E aqui a gente tem um direcionamento onde vocês podem ter maior sucesso, né? O setor residencial vem em grande crescimento. O comercial, ele teve um crescimento, mas muito insignificativo, né? Por conta do receio dos investidores em investir o seu dinheiro nesse momento de insegurança e, consequentemente, os kits residenciais, eles são os kits no quais a gente tem maior facilidade de iniciar um negócio novo e ter ótimos resultados, né? Fazendo aqui o mesmo comparativo, né, para o estado do Ceará, né, a gente teve ali até 2020, a gente teve ali uma média de 159 megawatts em total, né, instalado ali por mês, a gente considerando o ano 2020, e um crescimento em relação ao 2021, tá, de 34%. Ou seja, o estado do Ceará, ele é um dos estados que mais crescem em geração distribuída no Brasil, tá? Se a gente for comparar em quantidade de novas unidades instaladas, a gente passou de 7.644 para 11.804 instalações, né? O crescimento é bem expressivo e que impulsionou vários outros setores do mercado, né? Se a gente for considerar o comercial aqui, a gente não teve um crescimento, né, em si aqui no estado do Ceará, a gente teve uma diminuição em relação à média dos anos anteriores, né? A gente alcançou 62% do ano 2020 e em quantidade de novas unidades, 92%. Tá? Quando a gente leva em consideração o crescimento, a gente vê que o crescimento em potência foi bem inferior à quantidade de instalação. Isso também resultado do setor comercial que está investindo, foi um investimento com kits menores, com kits pequenos. Tá? Aqui a gente tem, né, os benefícios da fonte de energia solar fotovoltaica no Brasil. Esses dados eles foram tirados da AB Solar, tá? A Agência Brasileira de Geração Distribuída. E a gente pode ver que no ano 2020 tivemos ali novos empregos, 210 mil novos empregos, né, o que gerou ali novos investimentos na casa de 35 bilhões. No ano de 2021 até junho, tá? Por que até junho? Porque eu não consegui, tanto na Anael como na Agência Brasileira, encontrar ali até o final de ano de 2021. Tivemos ali o crescimento de 254 mil, tá? E novos investimentos em bilhões, 44 bilhões, tá? De reais. E no ano de 2022, a gente pode ver, tá, que alcançamos a meta de 405 novos empregos, tá? Isso, né, muito, vamos dizer assim, alavancado por conta dessa quantidade de notícias que a gente teve baseada na nova lei, tá? E a quantidade de novos investimentos, aí alcançamos a meta dos 72 bilhões, 72,3 bilhões, né? A gente tem uma previsão para o ano de 2022, né? A gente ainda está no primeiro
trimestre, temos uma previsão, essa previsão ela é da AB Solar, de mais 357 mil empregos e um crescimento médio de 50,8 bilhões. Tá? Ou seja, isso mostra que vocês estão buscando entrar no mercado correto, né? O que é ideal, a capacitação, a gente enfrenta hoje, a gente que trabalha nesse ramo já desde o início ali da energia fotovoltaica no Brasil, né, que a gente começa a contar como realmente em 2012, né, quando teve ali a primeira normativa. E a gente enfrenta hoje diversos problemas relacionados a instalações, né, mal feitas por pessoas que não têm capacitação. Tá? Hoje, o principal diferencial de você conseguir tanto uma oportunidade de emprego como resultados como empreendedor, a principal diferença é realmente a capacitação. Tá? A minha apresentação hoje foi para mostrar para vocês esses dados bastante importantes, para você ver a evolução do mercado e do setor nesses últimos anos e se preparar para o que vem por aí. Tá? Grandes oportunidades, o mercado solar está superaquecido e com isso vem a necessidade de mais profissionais especialistas na área de solar. Né? O mercado é carente de profissionais com expertise. Tá? Essa é a minha apresentação, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Ok, muito obrigado. Agora nós chamamos o senhor Adriano Borges, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Bom, pessoal, boa tarde. Já que eu estou distante, estou com a terceira vacina, já vou para a quarta, então vou tirar exercício para tirar a máscara. Tá? Bom, são palavras poucas. Tá? Hoje eu estou como coordenador de atração de empreendimentos industriais da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho do Estado do Ceará. Tá? Vou dar uma pequena pincelada sobre os avanços da energia aqui no Estado, alguns números. Bom, nós podemos dizer o seguinte, que a nossa geração de energia aqui, fotovoltaica, ela era 0,2, alguma coisa, gigawatts. Tá? Nós vamos chegar a 4. Tá? Então, vamos multiplicar por 20. Tá certo? Algumas vezes saem algumas notícias e a gente não sabe se efetivamente está acontecendo ou não. Os grandes projetos levam tempo. Né? As grandes empresas, elas chegam, assinam um protocolo, um MOU, e aí vão estudar a viabilidade. Isso leva 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos. Tá certo? Quando é que a gente percebe que eles realmente vão se implantar? Quando eles começam a gastar. O que significa gastar? Ele começa a ir na SEMASSE e pedir o licenciamento de avaliação do projeto. Né? Quando ele começa a comprar ou alugar terrenos para colocar o parque. Tá? Então, isso a gente percebe que eles estão começando a implantação. Nós, agora, recentemente, já tinha sido há uns 2 anos atrás, colocado muito sobre a energia eólica offshore, né? Aquela que é feita lá no mar, com as torres elevadas e tal. Não foi recentemente, foi aprovado um marco regulatório, tá certo? E as empresas estão começando a gastar dinheiro junto à SEMASSE e junto ao IBAMA. Provavelmente isso vai acontecer. Tá? Então, mais 1 ou 2 anos, nós vamos ter uma duplicação do parque eólico do Ceará, em parte offshore. Tá? E, para terminar, uma boa notícia. Não sei se vocês devem acompanhar na mídia, o Ceará hoje está tentando se tornar um grande player mundial na produção de energia com hidrogênio verde. Né? Como o Rangel falou aqui, o hidrogênio é verde porque parte de fontes renováveis. E nós temos aqui 2 minas maravilhosas. Nós temos sol e temos ventos. Nós somos agraciados pela natureza. Né? Além de estar no Ice Cream do Atlântico. O Ceará, vocês devem, não sei se vocês sabem, entram aqui 16 cabos submarinos que vêm com fibra ótica para divulgar, para transmitir informações do mundo todo. Né? Então, nós somos a esquina do Atlântico, a zona mais perto do Atlântico Norte, que é a região ainda mais rica do país, do mundo. Tá?
Então, esse hidrogênio verde, nós temos aí cerca de 17 a 18 MOU afirmado com grandes empresas mundiais que estão estudando a possibilidade de vir montar essas empresas aqui, né? Para a gente ter uma ideia do que é isso, a gente, na época da CSP, né, da produção da siderúrgica, nós falávamos muito que o Ceará estava recebendo um investimento de 5,2 bilhões de dólares, que era o maior investimento do lado sul do planeta, etc., etc., tá certo? Esses MOUs assinados pelo Ceará hoje, nós temos quase 25 bilhões de dólares assinados. Vão acontecer? Nós estamos trabalhando para isso, tá certo? Nós estamos conversando. Do jeito que, alguns anos atrás, colocamos 2 torres de energia eólica lá na Praia Mansa, e depois de 30 anos nós temos esse parque montado, estamos começando com hidrogênio verde. Provavelmente não vai acontecer amanhã, mas o nosso pensamento, o nosso trabalho é daqui a 10, 15 anos a gente esteja com isso aqui já formatado. E o negócio é tão grande, se vocês puderem depois dar uma olhada, estudar um pouco mais sobre o assunto, que o Ceará poderá ser tipo um país do Oriente Médio na produção de energia, de tão grande que isso é. Tá bom? Bom, espero ter trazido boas notícias para vocês. Pessoal, um abraço. Obrigado. Ok, nossos agradecimentos e encerramos o evento de hoje, desejando boa sorte aos alunos, professores. E a gente pede que os alunos fiquem, que o professor Vinícius ainda tem uns avisos e uns ajustes para fazer, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde, um começo de noite a todos.